Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer aqui um vídeo para a glória de Jesus. Deus mandou pregar o Evangelho, não prosperidade. Então, vou trazer esse vídeo aqui para termos um entendimento. Jesus mandou pregar o Evangelho, depois orar pelos enfermos, gratuitamente. Então temos que pregar o Evangelho e depois orar gratuitamente. Isto é mandamento de Deus, Jesus. Devemos fazer isso. Não prosperidade, porque a prosperidade é Deus que dá. Todos nós somos prósperos. Deus faz nós prosperar. Mas precisa nós também ser obedientes à sua palavra. Jesus não deu mandamento para pastor receber dízimo. Só os levitas têm mandamentos para receber o dízimo. Número 18, 21 e 26. O dízimo é Hebreus 7, versículo 5. Para quem era o dízimo? O dízimo era para os templos. O dízimo era para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E Deus ainda dizia assim, que eles podiam fazer a primeira colheita, mas a segunda colheita já não podia fazer, porque Deus disse é para deixar para os animais, para os passos, para as corujas, para os bichos do campo para comer. Porque Deus se preocupa com os animais também. O nosso Deus, o Deus de Israel, Deus criador do céu e da terra, ele se preocupa não só com o ser humano, mas ele preocupa também com os animais. Porque todo ser vivo gosta de comer, precisa de comer, se alimentar. E Deus cuida até de um pardal, imagine de mim e de você. Veja como Deus é bom, louvado seja o seu nome. O dízimo era para alimentar e não para pagar alto salário de pastor e fazer templos faraônicos e fazer bancos, porque a igreja de Jesus não é empresa, é um organismo vivo. Deuteronômio, um organismo vivo. Depois você vê lá em Deuteronômio 14, 22 e 29. Então, a igreja, tem gente que abre igreja para ganhar dinheiro, mas está errado. Deve abrir a igreja para expandir o reino de Deus. Nunca jamais fazer comércio da palavra de Deus. A pessoa que fica pregando prosperidade, que você doa tanto, doa isso, doa aquilo, porque Deus vai fazer você enriquecer. Isso não é verdade. E é um ensinamento antibíblico. A prosperidade existe, mas Deus é quem faz nós prosperar. Agora, a pessoa pregar prosperidade para as pessoas, dizendo que Deus trouxe você aqui para você enriquecer, e quando não é você que enriquece, é eles que enriquecem. Então, não é nada disso. E em Mateus 23, 23, ali o Senhor não está falando para a igreja, e sim para os escribas e fariseus, porque está na época da lei. O dízimo em Malaquias, Deus está falando para a nação de Israel, versículo 9. Então Deus está falando ali em Malaquias, é para a nação de Israel, não é para os gentios. Não é para as outras nações que não eram judeus. E uma pessoa amaldiçoa o crente porque não paga dízimo, ele pode correr no juízo de Deus. Conforme ali em Mateus 5, versículo 22, que chamava a pessoa de louco. E agora imagina uma pessoa dizer que a pessoa é ladrão, que a pessoa é maldito. Um crente que ele foi abençoado, como diz em Efésios 1:3, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
As pessoas dizem que Deus tem uma maldição na mão e uma bênção de outra na mão. Isso é mentira. Deus só tem bênção para o crente. Deus não tem maldição para crente. Deus nos chamou para nós ser vitorioso. Deus não nos chamou para nós ser derrotado. Quem é derrotado é o diabo. Entendeu? Quando as pessoas vêm falar isso para você, não aceite. Quem amaldiçoa o salvo porque não paga dízimo, está constituindo reino, juízo para si. Mateus 5, versículo 2, dá um exemplo. E quem não paga dízimo não pode ser ordenado a pastor, a obreiro, e quem não é batizado com o Espírito Santo também não pode ser obreiro. Onde está escrito na Bíblia? Onde é que está escrito? Os dons espirituais são dados pelo Espírito de Deus, e não quem paga dízimo, mas isto é pecado. Então, pessoas que não podem ser obreiro porque não pagam dízimo. Não tem nenhum versículo na Bíblia, não tem respaldo bíblico. É antibíblico. É heresia. Só que eles não consideram heresia. E outra coisa, dizer que a pessoa não pode ser obreiro porque não é batizado no Espírito Santo. A Bíblia diz que todo crente é batizado no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 13. Lá fala da igreja e fala que todos fomos batizados no Espírito Santo. No dia de Pentecostes. Outra hora eu trago outro ensino desse jeito. Agora vamos aqui para a parte final. Ele diz assim: como ofertar a casa de Deus? A oferta é o maior de que pagar dízimo, porque o dízimo é só 10% e a oferta não tem limite. Veja bem, se você pagar, por exemplo, se você pagar 10% é dízimo. E veja, dízimo é obrigatório, dízimo não é questão de fé. Dízimo é lei. Se você não pagar, na lei de Moisés era amaldiçoado. Deus aplica Deuteronômio 28 para os judeus lá em Malaquias. Então o dízimo, se você pagar R$11 ou 10,1, já não é mais dízimo, porque o dízimo é 10%. Agora a oferta você pode dar o tanto que você quiser. O dízimo, a oferta você pode dar tudo. Olha lá em Lucas 21, de 4 a 5. Jesus disse que a viúva deu mais do que eles. Porque ela deu tudo que tinha. Você não precisa pagar dízimo. Você pode dar o mais do que dízimo. Agora você não pode dar, é como dízimo. Dizer que é dízimo. E se você não pagar, o devorador está te devorando. O devorador, lá em Malaquias, é um gafanhoto, é uma praga da lavoura. E agora veja esse versículo aqui que a Bíblia diz aqui. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que tendes sempre em tudo ampla e suficiente, superabundas em todas a boa obra, como está escrito: distribui aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao semeador e pão para alimentos também suprirá e aumentará as vossas sementeiras, multiplicará os frutos das vossas justiças. Agora, Deus ama aqueles que dá com alegria. Lê lá 2 Coríntios capítulo 9, versículo de 8 a 10. Então, o dízimo, a oferta pode ser maior do que dízimo. Agora, a questão é que
As igrejas, eles querem receber dízimo, querem receber a oferta é alçada, envelope, carnê, e isto está fora dos padrões da igreja do Novo Testamento. Irmãos, devemos levar quem é que o crente verdadeiro deve levar as coisas de Deus a sério. Porque deixa eu te falar uma coisa para você. Tudo o que a gente faz, às vezes não acontece nada no momento. Porque Deus permite você fazer, ver a sua ação. Mas não brinca não que Deus está vendo tudo. Agora você querer amaldiçoar o crente porque não paga o dízimo é da lei. E eu falei aqui, ó, a oferta pode ser maior do que dízimo. E o dízimo era para alimentar o povo, não era para pagar o salário de pastor, nem fazer banco, constituir banco para a igreja, riqueza, porque Jesus não veio fazer acúmulo de riqueza, Jesus mandou pregar o evangelho. Na época do apóstolo Paulo, o tempo era difícil para a pessoa ganhar dinheiro, não é como hoje. Hoje na internet você pode ganhar muito dinheiro. Hoje a pessoa pode ter uma profissão. Aqui um lugar como Brasília, aqui você pode aprender uma profissão no YouTube, você pode aprender uma profissão, você pode fazer um curso, desenvolver e ganhar dinheiro. Mas naquele tempo era muito difícil. Mas Deus sustenta todos. Que a graça e o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os servos de Deus, agora e para sempre.